Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 168º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Samuel, capítulos 11 e capítulo 12, livro de Salmos, capítulo 105, dos versículos 26 a 45, e o livro 1 de Pedro, capítulo 5. Minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Enquanto você pega o nosso kit de fé, rapidamente faça um lembrete. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar esta semente, agora a leitura da Bíblia, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado. A leitura da Bíblia, estudar, incentivar a leitura da Bíblia nas nossas comunidades, em nossos lares. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra hoje para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Samuel, capítulos 11 e 12. Davi e Batseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois, ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi e Urias. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois, Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje. Amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito na companhia dos servos de seu senhor. Ele não foi para casa. A morte de Urias. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte:
ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois, deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos desta batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubessete? Não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu o seu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto. Mas nós fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei e alguns deles foram mortos. Também morreu o seu servo Urias, o heteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele. Que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Davi casa com Batseba. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Natã repreende Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia.
porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo o Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. A morte do filho de Batseba. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém, ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva, o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. O nascimento de Salomão. Então Davi consolou Batseba, sua mulher. Teve relações com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por causa do Senhor. Davi conquista Rabá. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então Joabe mandou mensageiros a Davi, dizendo: lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Reúna agora o resto do exército e cerque a cidade para tomá-la. Do contrário, se eu a tomar, ela poderia ser chamada pelo meu nome. Então Davi reuniu todo o povo, marchou para Rabá, lutou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 34 quilos de ouro, e havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi, e da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela, e os fez trabalhar com serras, picaretas, machados de ferro e em fornos de tijolos. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Amém. Compreendendo o livro 2 de Samuel, capítulo 11, neste capítulo vemos Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometendo adultério e depois ordenando a morte de um homem como último esforço para encobrir seu pecado. Por pelo menos 9 meses, Davi se recusou a confessar o delito. Então Deus falou com Davi e ele buscou a face do Senhor, tendo a oportunidade de um novo começo. Mas o rei pagaria caro por seus pecados, sofrendo suas consequências pelo resto da vida. É isso que acontece com todos os que se rebelam contra Deus, pois ele castiga aqueles a quem ama, a fim de torná-los obedientes. As coisas boas que recebemos na vida nós pagamos antecipadamente, pois Deus nos prepara para o que preparou para nós. Mas
as coisas mais que fazemos não pagas em prestações. E amargo é o sofrimento causado pelas consequências do pecado perdoado. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Os cronologistas calculam que Davi tinha cerca de 50 anos de idade nesta época. É verdade que ele foi advertido por seus líderes de não se envolver ativamente na guerra, conforme capítulo 21, versículos 15 a 17. Mais bem que poderia ter ficado com as tropas para ajudar a desenvolver a estratégia de luta e dar liderança moral aos seus homens. Seja qual foi a causa, boa ou má, que manteve Davi em Jerusalém, ele certamente não estava fazendo bom uso de seu tempo. Compreendendo o versículo 2, ócio não é apenas a ausência de atividade, pois todos precisamos regularmente de descanso. Ócio também é atividade sem propósito. Ao acordar de seu cochilo à tarde, Davi deveria ter imediatamente se dedicado a algum dever do reino, algo que ocupasse sua mente e seu corpo. Ou, se quisesse dar um passeio, poderia ter convidado alguém para caminhar com ele. Caso tivesse sido prudente e mantido uma agenda ocupada, teria poupado a si mesmo e a sua família de uma grande dor de cabeça. Davi examinou a cidade, mas deteve sua atenção em uma mulher. Em termos modernos, ele estava fazendo o equivalente a zapear com o controle remoto da televisão ou navegar pela internet à toa. Ele não achou que estava procurando um problema, mas o problema o encontrou na forma de tentação. Ele não só reparou na mulher, mas ficou olhando e decidiu descobrir quem era ela. A tentação e o pecado de Davi ilustram a verdade de que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Conforme Tiago 1, versículos 14 e 15. Compreendendo o versículo 3, quando Deus nos proíbe algo e o chama de pecado, conforme Êxodo 20, versículos 14 e 17, não devemos tentar obter mais informações sobre isso. Quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mau. Escreve Paulo em Romanos 16, versículos 19b. Davi sabia o que a lei dizia sobre o adultério, então por que quis saber mais sobre a mulher? Na verdade, em seu coração ele já havia tomado posse dela e, agora, estava ansioso para ter um encontro com ela. Descobriu que Batseba era mulher casada, de fato que, por si só, já deveria tê-lo impedido de realizar seu plano maligno. Quando soube então que ela era a esposa de um de seus soldados corajosos, conforme 2 Samuel capítulo 23, versículo 9, deveria ter ido imediatamente para o tabernáculo, prostrado o rosto em terra e clamado a Deus por misericórdia. Compreendendo o versículo 4, um dos enigmas neste evento é a vontade de Batseba de ir com os mensageiros e submeter aos desejos de Davi. Será que ela soube por que Davi a queria? Neste caso, ela não parou para pensar que, tendo acabado seu período menstrual, conforme versículo 2, estava pronta para engravidar? Batseba talvez tenha pensado que Davi tinha notícias de seu marido na linha de frente, mas o rei não emitiu comunicados militares. Será que ela ignorou o amor do marido e tomou um banho de purificação em público, como um convite intencional a qualquer homem que estivesse observando? E se ela recusasse os pedidos de Davi, será que ele puniria seu marido? Ora, isso acabou acontecendo de qualquer maneira. Nenhum israelita tinha de obedecer a um rei que estivesse desobedecendo a lei de Deus, pois o próprio Davi havia feito aliança com o Senhor e com o povo, jurando submissão à lei divina. Será que Batseba pensou que, ao ceder a Davi, ele colocaria nas mãos dela uma arma que poderia ajudá-la no futuro?
especialmente se seu marido fosse morto em batalha? Podemos fazer essas perguntas e muitas outras, mas não é fácil responder a elas. O texto bíblico não nos diz e até suposições baseadas em fatos não ajudam muito. Fato é que Davi e Batseba pecaram contra Deus, pois foi o Senhor que estabeleceu o casamento e determinou as regras que o regem. O adultério era tão grave na nação de Israel que tanto o adúltero como a adúltera eram levados para fora e apedrejados até a morte. Conforme Levítico 20, versículo 10, Deuteronômio 22, versículos 22 a 24, livro do apóstolo João, capítulo 8, versículos 1 a 6. Deus leva a sério os votos do casamento que os noivos fazem, mesmo que eles não os levem. Conforme Malaquias 2, versículo 14 e Hebreus 13, versículo 4. Compreendendo o versículo 25, a reação de Davi à notícia da morte de Urias mostra-nos o estado de seu coração. O alívio com a solução de seu problema o cegou para o preço que ele pagaria para encobrir a verdade. A culpa enterrada pode nos fortalecer para pecar ainda mais, até que não nos importemos com quem se machuca, desde que a verdade permaneça oculta. E eu encerro a compreensão do capítulo 11 com o versículo 26. As expressões de luto de Batseba pela morte de seu marido guerreiro, sem dúvida foram sinceras, mas amenizadas pelo fato de ela saber que logo estaria vivendo no palácio de Davi. O povo provavelmente levantou a sobrancelha ao vê-la se casar tão rapidamente após o luto e, ainda por cima, com o rei. Mas 6 meses depois, quando ela deu à luz o menino, as sobrancelhas voltaram a se levantar. Compreendendo o livro 2 de Samuel, capítulo 12, exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Ao contar uma história sobre o suposto crime de outro homem, Natã preparou Davi para lidar com os seus pecados. O rei pode ter pensado que Natã estava lhe apresentando um caso real. Natã estava pegando Davi desprevenido. Poderia examinar a resposta do rei e saber melhor o que fazer em seguida. Uma vez que Davi havia sido pastor, ele prestaria muita atenção em uma história sobre o roubo da ovelha de um inocente e como o rei era obrigado a zelar pelo direito das famílias pobres. Nossas reações aos pecados dos outros muitas vezes podem revelar o estado de nossa vida, especialmente se tivermos um amigo corajoso como Natã para nos ajudar a fazer a conexão. Exposição bíblica dos versículos 5 a 6. Davi julgou o homem rico sem perceber que estava proferindo juízo contra si mesmo. De todos os tipos de cegueira, o pior é aquele que nos deixa cegos para nós mesmos. Como é fácil sermos culpados dos pecados de outras pessoas, conforme Mateus 7, versículos 1 a 3. Roubar e matar um animal doméstico não era um crime capital em Israel, mas Davi ficou com tanta raiva que enxergou tanto na análise do alegado crime como no castigo que estabeleceu. Até aquele momento, o rei vinha minimizando as consequências de seu pecado. Na verdade, o que ele fez a Urias merecia a morte como sentença. Davi e Batseba deveriam ter sido apedrejados até a morte. Conforme Levítico 20, versículo 10, Deuteronômio 22, versículos 22 a 24, e o livro do apóstolo João, capítulo 8, versículos 1 a 6. Conhecendo a lei, Davi percebeu que 4 ovelhas tinham de ser dadas como indenização ao dono cujas cordeiras haviam sido roubadas. Conforme Êxodo 22, versículo 1. Compreendendo o versículo 7, o profeta percebeu que, apesar de Davi estar muito irritado, estava também suscetível e pronto para que a espada do Espírito atravessasse o seu coração. Conforme Efésios 6, versículo 17 e Hebreus 4, versículo 12. Em uma rápida investida, Natã disse: "Você é o homem", e continuou a segurar o espelho espiritual que revelava como o rei estava incrivelmente sujo. E menos que possamos ver nossos pecados, é provável que não nos arrependamos.
Exposição bíblica dos versículos 8 e 9. Uma vez que tinha a atenção de Davi, Natã entregou o veredito de Deus sobre as ações do rei. Primeiro, ele se esquecera da bondade do Senhor, que lhe deu tudo o que ele tinha e mais lhe teria dado, conforme versículo 7 e 8. Segundo, Davi desprezou a lei de Deus e agiu como se tivesse o privilégio de pecar, conforme versículo 9. Ao cobiçar, adulterar, proferir falso testemunho e matar, Davi violou 4 dos 10 mandamentos e pensou que poderia sair impune. Já era ruim o bastante o rei ter planejado tudo para que Urias fosse morto e ainda por cima usou a espada do inimigo para fazer isso. Compreendendo o versículo 10, a espada não se afastou da casa do rei e suas esposas foram levadas e violentadas assim que ele havia feito com Batseba. Na verdade, Davi pagou 4 vezes mais, pois o bebê de Batseba morreu e seus filhos Amon, Absalão e Adonias foram mortos, conforme capítulo 13, versículo 29, capítulo 18, versículos 14 e 15 e 1 de Reis, capítulo 2, versículo 25. Tamar, a bela filha de Davi, foi violentada por seu meio-irmão, 2 de Samuel, capítulo 13, e as concubinas do rei foram humilhadas publicamente por Absalão quando ele assumiu o reino, conforme capítulo 16, versículo 22. Pelo resto da vida, Davi sofreu uma tragédia após a outra, ou na família ou no reino. Que preço ele pagou por aquele poucos minutos de paixão com a mulher do próximo? Nunca convém minimizar ou ignorar as consequências do pecado quando estamos diante da tentação. Exposição bíblica dos versículos 11 e 12. Os castigos que o Senhor determinou para Davi já estavam estabelecidos na aliança que Deus tinha com Israel, a qual se esperava que o rei obedecesse, conforme Levítico 26 e Deuteronômio, capítulos 27 a 30. Se Israel se rebelasse contra Deus, ele mataria seus filhos na batalha, conforme Levítico 26, versículo 17 e Deuteronômio 28, versículos 25 e 26. Levaria seus filhos embora, Levítico 26, versículo 22, Deuteronômio 28, versículo 18. Daria as esposas deles a outros, Deuteronômio 28, versículo 30. E até tiraria o povo da terra, levando-o para o exílio em outra nação, Deuteronômio 28, versículo 63 a 68. Por causa da rebelião de Absalão, Davi foi forçado a fugir de Jerusalém e viver no deserto. Contudo, a aliança também incluía uma seção sobre arrependimento e perdão, conforme Levítico 26, versículos 40 e 41 e Deuteronômio, capítulo 30. E Davi a levou a sério. Exposição bíblica dos versículos 13 a 14. O prisioneiro condenado sabia que o veredito era verdadeiro e que a sentença era justa. Assim, sem qualquer argumento, Davi confessou: pequei contra o Senhor. Natã assegurou ao rei que o Senhor havia colocado seu pecado de lado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Conforme 1 João capítulo 1, versículo 9. As lições da misericórdia de Deus reverberam pelas Escrituras. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Salmos 130, versículos 3 e 4. Exposição bíblica dos versículos 15 a 20. Na linguagem bíblica, esta passagem registra os primeiros estágios de correção de Davi. Correção não é o castigo imposto por um juiz irritado que quer cumprir a lei, mas sim a dificuldade permitida por um pai amoroso que deseja ver seus filhos se submetendo à sua vontade e desenvolvendo o caráter de Deus. Correção é uma expressão do amor do Senhor, conforme Provérbios 3, versículos 11 e 12. E a palavra grega usada em Hebreus 12, versículos 5 a 15, significa treinamento, instrução, disciplina da criança. Na vida cristã, a correção nem sempre é a resposta de Deus às nossas desobediências. Às vezes, Ele está nos preparando para os desafios que ainda estão por vir, como um treinador preparando atletas para uma competição.
Se não houvesse consequências dolorosas para o pecado ou a correção subsequente feitas pela mão de Deus, em que tipo de mundo injusto e irresponsável estaríamos vivendo? Compreendendo o versículo 16, por que um Deus amoroso e justo não responderia às orações de um pai aflito e arrependido e não curaria a criança? Afinal, o bebê não tinha culpa do pecado de seus pais contra o Senhor. A propósito, por que Deus permitiu que Urias e alguns soldados inocentes morressem em Rabá, a fim de que Davi pudesse se casar com Batseba? Continue a fazer perguntas semelhantes e você acabará na questão fundamental. Por que um Deus amoroso permite o mal no mundo? No final, Davi olhou para trás e viu esta dolorosa experiência como a bondade e a fidelidade de Deus, conforme Salmos 23, versículo 6, tanto para que ele quanto para o bebê. Não agirás com justiça o juiz de toda a terra, conforme Gênesis 18, versículo 25. As Escrituras não dão respostas fáceis para acalmar nossa mente, mas fazem muitas promessas confiáveis que curam nosso coração. A fé se alimenta de promessas, não de explicações. Uau! Compreendendo o versículo 20, apesar de seus muitos pecados, Davi ainda era um pastor sensível e um homem segundo o coração de Deus. Não foi endurecido pelo engano do pecado, conforme Hebreus 3, versículo 13. Ele se lavou, trocou de roupa, adorou ao Senhor e voltou à vida, com todas as suas decepções e deveres. Nas Escrituras, lavar-se e trocar de roupas simboliza um novo começo, conforme Gênesis 35, versículos 1 e 2, capítulo 41, versículo 14, capítulo 45, versículo 22, Êxodo 19, versículo 10, Levítico 14, versículos 8 e 9, Jeremias 52, versículos 33, Apocalipse 3, versículo 18. Não importa quanto tempo ou até que ponto o Senhor nos castigue, Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentindo para sempre. Salmos 103, versículo 9. Por causa da graça e da misericórdia de Deus, podemos sempre fazer um novo começo. Compreendendo o versículo 23, as palavras de Davi aqui trouxeram muito conforto às pessoas que haviam sofrido com a morte de um pequenino. Mas nem todos os estudiosos do Antigo Testamento concordam que o rei disse tenha sido uma revelação de Deus. Talvez ele estivesse apenas dizendo: meu filho não pode voltar do túmulo ou do mundo dos espíritos, mas um dia irei para lá ficar com ele. Mas que tipo de consolo teríamos em saber que todos, no final, morrem? A declaração, a criança não voltará para mim, mostra que Davi acreditava que seu filho morto não poderia se reencarnar nem ressuscitar antes do tempo determinado pelo Senhor. Também indica que Davi esperava ver e reconhecer seu filho na vida futura. Para onde Davi no final iria? Ele responde: voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmos 23, versículo 6, também Salmos 11, versículo 7, capítulo 16, versículo 11 e capítulo 17, versículo 15. Compreendendo o versículo 24, por mais arrasados que nos sintamos com a mão do castigo de nosso Pai amoroso, o consolo é encontrado no Senhor, conforme livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 1 e 2, versículos 9 a 11 e versículo 28 a 31. Antes do filho de Batseba morrer, Deus a chamou de mulher de Urias, conforme 2 Samuel capítulo 12, versículo 15. Possivelmente porque era essa a condição matrimonial quando o menino foi concebido. Mas aqui ela é chamada de mulher de Davi e sugere que, como rei, ela também estava fazendo um novo começo. Que prova da graça de Deus a viúva de Urias ser mencionada na genealogia do Messias, conforme Mateus 1, versículo 6, junto com Tamar, conforme Mateus 1, versículo 3, Gênesis 38, Raabe e Ruth, conforme Mateus 1, versículo 5, conforme Deuteronômio 23, versículo 3, conforme livro de Josué, capítulo 2, capítulo 6, versículos 22 a 25 e Ruth 1, versículo 4. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Samuel, capítulo 12, com o versículo 25. Deus permitiu a concepção
Versículo 24. E cuidou para que o bebê tivesse a estrutura genética de que precisava para cumprir a vontade de Deus. Salmos 139, versículos 3 a 16. De uma forma muito especial, o Senhor o amou e até deu a Salomão, Pacífico, um nome especial. Gedidias, amado pelo Senhor. Uma vez que Davi significa amado, pai e filho estavam ligados por nomes semelhantes, Deus havia dito a Davi que esse filho nasceria e construiria o templo, conforme 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 e 13, 1 de Crônicas capítulo 22, versículos 6 a 10. E o Senhor, ao seu tempo, cumpriu o que prometera. Toda vez que Davi e Batseba olhavam para Salomão, sua presença os fazia lembrar de que Deus havia perdoado seu passado e assegurado seu futuro. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 105, versículos 26 a 45. Deus lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. A terra deles produziu rãs em abundância até nos aposentos dos reis. Deus falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em toda a terra do Egito. Por chuva deu-lhes granizo, e fogo chamejante naquela terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e quebrou as árvores da terra deles. Ele falou, e vieram gafanhotos e lagartas sem conta, que devoraram toda a vegetação do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte todos os primogênitos da terra deles, as primícias do seu vigor. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque lhe tinham infundido terror. Deus estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo e um fogo para os iluminar de noite. Pediram, e Deus fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram como um rio pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Ele conduziu o seu povo com alegria e com júbilo os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do fruto do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia! Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 105, dos versículos 26 a 45, trago a exposição bíblica dos versículos 26 a 41. Os egípcios adoravam mais de 80 diferentes deuses e deusas, mas todos foram incapazes de livrar sua terra do ataque das pragas e dos julgamentos que Deus havia pronunciado. Conforme versículo 5, o Senhor provou que eles eram falsos deuses, que nada podiam fazer. Compreendendo o versículo 28, o salmista começou sua lista com a praga das trevas, que foi, na verdade, o 9º castigo divino. Depois de mencionar essa praga, o escritor continuou com a sequência original: água transformada em sangue, em invasão de rãs, de moscas e de piolhos. Ele omite a 5ª e a 6ª pragas, a morte do gado e as feridas, e passa para o granizo, os gafanhotos e a morte dos primogênitos na noite da Páscoa. Que demonstração do poder extraordinário do Senhor! Exposição bíblica dos versículos 37 a 43. Mas o Senhor não abandonou o seu povo depois de libertá-lo, pois ele havia trazido para fora para que pudesse levá-lo à terra
prometida, conforme Deuteronômio 4, versículos 37 a 38. Ele conduziu o povo no deserto, abrigando-o do sol, alimentando-o com o maná e provendo água para beber, conforme Êxodo 16, capítulo 17 e Números, capítulo 20. Exposição bíblica dos versículos 42 a 45, o salmista passou imediatamente do Êxodo para a conquista de Canaã. Ele não escreveu nada sobre os fracassos de Israel no Sinai, como o episódio do bezerro de ouro, as queixas frequentes durante a peregrinação no deserto ou o drama de Cades Barneia, a recusa em entrar na terra. Afinal, o objetivo do Salmo era engrandecer as obras maravilhosas de Deus e não expor os grandes fracassos do homem. O Senhor cumpriu a promessa que fez a Abraão e deu aos seus descendentes a terra, ajudando Josué e seu exército a derrotar os inimigos que os cercavam. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 105, dos versículos 26 a 45, com o versículo 45. O fato de Deus cumprir sua promessa significa muito mais para Israel do que a vitória sobre os inimigos e a aquisição de riquezas. Representa aceitar a responsabilidade de obedecer ao Deus que lhe havia sido tão fiel. Antes de sua morte, Josué fez os israelitas se lembrarem do que o Senhor havia feito por eles e os exortou a servirem a Deus e não voltarem para os ídolos, conforme Josué 24, versículos 1 a 28. Quando consideramos tudo o que o Senhor fez por nós, descobrimos que temos a mesma obrigação. Vamos para a leitura no livro 1 de Pedro, capítulo 5. Conselhos para o povo de Deus. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Saudações. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Bênção. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém. Compreendendo o livro 1 de Pedro, capítulo 5, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 4. O pastor fiel não só protegia o rebanho, mas também o levava de pasto em pasto para que as ovelhas pudessem ser devidamente alimentadas.
O pastor sempre ia adiante do rebanho e sondava a terra, para que nada pudesse fazer mal às ovelhas. O pastor via se havia cobras, covas, plantas venenosas e animais perigosos. Os presbíteros, como pastores de cristãos, devem conduzir seu povo ao pastos verdejantes da palavra de Deus, a fim de que as pessoas possam se alimentar e crescer. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. Pedro já havia advertido os santos de serem submissos às autoridades do governo, conforme capítulo 2, versículos 3 a 17. Os escravos de se submeterem aos seus senhores, conforme capítulo 2, versículos 18 a 25, e a esposa ao seu marido, conforme capítulo 3, versículos 1 a 6. Aqui, ele ordenou que todos os cristãos se submetessem a Deus e uns aos outros. Os cristãos mais jovens deveriam se sujeitar aos cristãos mais velhos, não só por respeito à idade deles, mas também em reconhecimento à sua maturidade espiritual. Exposição bíblica dos versículos 8 e 9. Satanás é um inimigo perigoso. Ele é uma serpente que pode nos picar quando menos esperamos. O diabo é destruidor e um acusador, conforme Zacarias 3, versículos 1 a 5, Apocalipse 12, versículos 9 a 11. Ele tem grande poder e inteligência e uma hoste de demônios que o ajudam em seus ataques contra o povo de Deus. Efésios 6, versículos 10 a 11. Sem dúvida, trata-se de um inimigo terrível, por isso nunca devemos zombar dele, ignorá-lo ou subestimar sua capacidade. Devemos, isso sim, estar alertas e ter a mente sob controle em se tratando de nosso conflito com Satanás. Exposição bíblica dos versículos 10 a 11. Pedro encerrou com uma nota positiva e lembrou seus leitores de que Deus sabia o que estava fazendo e mantinha total controle sobre tudo. Por mais difícil que possa ser a prova ardente, o cristão sempre tem esperança. Aleluia! Compreendendo o versículo 12, a epístola de 1 de Pedro é uma carta de encorajamento. Observamos que o tema do sofrimento se estende por todos os seus capítulos, como também o tema da glória, conforme capítulo 1, dos versículos 7 a 8, versículo 11, versículo 21, capítulo 4, versículos 11 a 16, capítulo 5, versículos 1, 4, 10 e 11. Um dos incentivos que esta carta dá aos santos que sofrem é a certeza de que seu sofrimento um dia será transformado em glória, conforme capítulo 1, versículos 6 e 7, capítulo 4, versículos 13 a 14, capítulo 5, versículo 10. Isso só é possível porque o Salvador sofreu por nós e depois entrou em sua glória, conforme capítulo 1, versículos 11, capítulo 5, versículo 1. Os sofrimentos de Cristo são mencionados muitas vezes nesta carta, conforme capítulo 1, versículo 11, capítulo 3, versículo 18, capítulo 4, versículos 1, 13, capítulo 5, versículo 1. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 1 de Pedro, capítulo 5, com o versículo 12, ponto B. O sofrimento não traz automaticamente glória a Deus e bênção ao seu povo. Alguns cristãos desfaleceram e caíram em momentos de provação, envergonhando o nome de Cristo. Somente quando dependermos da graça do Senhor é que poderemos glorificar Deus em momentos de sofrimento. Pedro também enfatizou a graça de Deus nesta carta. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.